Joquices! Joquices. Joquices! Olá, eu sou a Carol, editora-chefe do Joca. Você deve estar achando isso aqui muito estranho. O que é que a Carol está fazendo aí num vídeo de Joquices? Cadê o Felipe Sali? Calma, não precisa chorar, não precisa se desesperar. Eu tô aqui temporariamente no lugar do Felipe. Logo mais ele vai estar de volta a esse posto de apresentador do Joquices, tá bom? Não precisa ficar preocupado, logo mais ele volta. Mas hoje eu tô aqui para apresentar este vídeo de Joquices para vocês e eu não vou quebrar a tradição. Não vou fazer isso, vamos lá. Vai ter dancinha do Felipe. Preparados? Vamos lá, o Felipe me ensinou direitinho, vamos ver se eu aprendi. É o seguinte, a gente vai fazer a dancinha do Felipe, mexe o ombrinho, um pra cima, o outro pra cima, e o pescocinho, a cabecinha acompanham. Vamos lá, dancinha do Felipe. Espero que o Felipe me perdoe por essa execução, essa performance da dancinha do Felipe aqui. Eu dei o meu melhor, podem acreditar. Essa é a melhor dancinha do Felipe que eu consigo fazer. Mas vamos lá, vamos falar do tema do vídeo de hoje, que é o seguinte, gente, a gente vai falar sobre continentes, curiosidades sobre os continentes. Mas por que vamos falar sobre isso, Carol? É que é o seguinte, no começo de março a gente publicou uma matéria sobre a Zelândia, que é um continente perdido, um suposto continente perdido no site do Joca. Ela é uma grande porção de terra que fica quase totalmente embaixo d'água. As partes que não estão submersas são algumas ilhas, como a Nova Zelândia e a Nova Caledônia, que a gente conhece. Antes da descoberta desse suposto continente, essas ilhas eram consideradas apenas cadeias de ilhas, e não partes de um continente perdido, né? Muito louco pensar num continente perdido. Ao todo, a Zelândia tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Gente, isso é o equivalente a metade, sabe do quê? Do tamanho da Austrália. É muita coisa, né? A Zelândia foi descoberta em 2017, mas os cientistas ainda estão avaliando se essa porção de terra pode ser mesmo considerado um continente. Isso porque para receber o título de continente, uma porção de terra precisa cumprir uma série de requisitos, não é tão fácil assim. Alguns dos requisitos são o seguinte: ter uma área bem definida, ser uma grande massa de terra e estar cercada por oceanos, né? Continentes estão cercados por oceanos. Mas aí, desde que a gente publicou essa matéria no site do Joca sobre a Zelândia, a gente recebeu uma série de perguntas sobre como é o processo de formação dos continentes e por que, nos dias de hoje, a gente ainda está descobrindo o que pode ser um novo continente, um continente perdido, submerso. Então, para ajudar a matar a curiosidade dos nossos leitores sobre esse assunto, a gente decidiu responder algumas perguntas que nós recebemos sobre continentes aqui no Joquices para trazer curiosidades para vocês sobre isso. Vem comigo! Ah, pessoal, mas antes, se você quiser conferir a matéria que a gente deu no site do Joca sobre a Zelândia, sobre esse continente perdido, acessa aqui o site, ó, acho que o pessoal da... Acho não, tenho certeza absoluta. O pessoal da edição do vídeo vai colocar o endereço para vocês. Mas também se pesquisar Jornal Joca, Zelândia, continente perdido, vocês vão encontrar, vocês vão chegar lá. Fuça lá no Jornal Joca, também tem o campo de busca que vocês encontram, jornaljoca.com.br. Não foi. Mas essa teoria é muito aceita hoje em dia pela comunidade científica. Se você nunca ouviu falar dela, calma, fica tranquilo. Vou explicar tudo direitinho agora o que é essa história aí de separação de continentes. Antigamente, lá na época em que os dinossauros ainda habitavam a Terra, há mais de 200 milhões de anos atrás, bem antigamente, todos os continentes ficavam unidos e formavam um grande e único continente que recebeu o nome de Pangeia. Você já deve ter ouvido falar essa palavra, Pangeia. Com o tempo, a Pangeia foi se fragmentando e se dividindo em várias porções de terra. Primeiro ela se dividiu em dois continentes, que foram chamados de Laurásia e Gondwana. Mas aí, com o passar dos anos, esses continentes também foram se fragmentando e algumas porções de terra até se juntaram. Curioso, não é? Esse processo foi acontecendo até a Terra ficar do jeito que é hoje, com os 6 continentes que a gente conhece, ou 7, se você já quiser considerar a Zelândia como um continente mesmo. Mas os 6 continentes que a gente conhece hoje, que a gente vê no mapa, são os seguintes: África, América, Ásia, Europa, Oceania e a Antártida.
que é o continente gelado bem ao sul do planeta. Aí, gente, uma das principais evidências dessa teoria que a gente está comentando aqui é o fato de que a costa oeste da África se encaixa quase que perfeitamente na costa da América do Sul. Isso fez com que muitos cientistas acreditassem que esses dois continentes, a África e a América do Sul, já tivessem sido grudados tempos atrás e só depois se separaram. Se você olhar no mapa, você vai ver que parece que eles se encaixam ali bem direitinho. Outra evidência é que alguns fósseis de dinossauros encontrados aqui na América do Sul são muito parecidos com os que foram encontrados também na África. O mesossauro, por exemplo, que é um dinossauro que viveu aqui no Brasil, tem características que são idênticas a de fósseis de dinossauros que foram encontrados lá na África, lá do outro lado do Oceano Atlântico. Isso levou os estudiosos a acreditarem que eles podem ser da mesma espécie, mesmo hoje em dia estando separados por um oceano inteiro, pelo Oceano Atlântico. Na época da Pangeia, todos os continentes que a gente conhece hoje em dia estavam unidos, certo? A gente acabou de falar sobre isso ali na pergunta número 1. Mas aí, com o tempo, foram acontecendo movimentações no solo. Isso porque tanto os oceanos quanto os continentes, ou seja, a parte de terra, ficam sobre uma casquinha fina, que a gente chama de crosta. A crosta, por sua vez, fica flutuando ali em cima de uma camada, uma outra camada, que é o manto. O manto é uma camada mais líquida e formada principalmente por 3 substâncias. Essas 3 substâncias são as seguintes: ferro, magnésio e o magma. Magma, você já deve ter ouvido falar, são as rochas em forma de material pastoso, né? Tem muito a ver com vulcão, assim, a gente já sempre conecta o magma com os vulcões. Mas voltando ao assunto que a gente está falando, como o manto é mais líquido, ele tem mais chance de sofrer com movimentações. E são esses movimentos que causam, por exemplo, os terremotos. E foram eles que fizeram com que os continentes, aos poucos, fossem se deslocando. Então, da Pangeia, que era ali um único continente, esses movimentos todos foram fazendo os continentes se deslocando, se fragmentando. Sim, quer dizer isso mesmo. As placas tectônicas, que são grandes blocos rochosos que formam a crosta da Terra, elas se movimentam, em média, ali uns 10 centímetros por ano, sabe? Se você tiver uma régua escolar por aí, você vai conseguir ver direitinho. Eu não tenho régua, curioso, né? Uma casa que não tem régua. Mas eu achei aqui uma fita métrica, eu posso mostrar para vocês, ó, 10 centímetros. Então, elas se movimentam, em média, ali 10 centímetros por ano. Mas essa história não quer dizer que a gente vai ver, vai presenciar os continentes rachando ao meio, né, numa cena meio apocalíptica. Na verdade, eles até estão se juntando, sabia? Mas no sentido oposto ao da Pangeia. Porque como a Terra é redonda, mesmo os continentes se afastando daqui, digamos que a Pangeia fosse aqui, eles fossem se afastando, uma hora eles vão acabar se encontrando aqui do outro lado, ó. A Terra redonda, os continentes aqui, imagina a Pangeia aqui no comecinho, aí que se afastam, se afastam, se afastam, se afastam, até que chega do outro lado e se juntam. Eu sei que essa informação pode parecer meio maluca, ou dá até a impressão de que a nossa vida vai mudar completamente, que vai tudo ficar uma bagunça quando os continentes se juntarem lá do outro lado do globo terrestre. Mas calma, relaxa, não vai acontecer nada disso. Na verdade, a gente que está vivendo aqui na Terra agora, a gente nem vai presenciar esse fenômeno. É que se as placas tectônicas continuarem se movendo no mesmo ritmo que elas se movem hoje em dia, os continentes irão se formar, se juntar ali do outro lado do globo terrestre só daqui uns 250 milhões de anos. Falta um tempão, né? Vai demorar a beça. A gente não vai ver isso não, fica sossegado. Olha, seria bem diferente, viu? Por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque o clima seria muito mais seco na Terra. É que são os ventos úmidos que sopram a água do mar para o interior do continente. Por isso, é muito mais fácil ter ar úmido quando se tem pequenas porções de terra, que ficam mais próximas dos oceanos. Já em um único continente, quanto mais perto você está do centro desse continente, mais distante você está dos oceanos e mais seco é o clima.
Era isso que aconteceria com o clima da Terra se a gente ainda vivesse os continentes todos juntos lá na Pangeia. Além disso, existiriam muito menos espécies de plantas e de animais. É que é o seguinte, as espécies vão mudando conforme precisam se adaptar ao ambiente em que elas vivem. E assim, com essas mudanças, novas espécies vão sendo criadas. Por isso, se todas as espécies de plantas e animais vivessem no mesmo lugar, elas teriam menos oportunidade de mudar. E aí, por consequência, menos espécies existiriam no planeta. E aí, o que acontece com menos espécies? O mundo também teria mais chances de acabar caso acontecesse uma tragédia de tipo aquela que aconteceu com os dinossauros, né? Vamos lembrar o caso deles? Imagina lá, no caso dos dinossauros, se o planeta só tivesse esse animal na época, os dinossauros. Toda a vida que existia na Terra teria acabado no momento em que aquele asteroide caiu por aqui. Mas, como existiam outras espécies vivendo na Terra quando os dinossauros foram atingidos pelo asteroide, elas foram capazes de se reproduzir e a vida no planeta não acabou. A gente fica por aqui nesse vídeo de Joquices de hoje. Se você gostou do vídeo, curtiu as curiosidades sobre continente, saber da Zelândia, dá um like aqui no vídeo e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham essas informações, essas curiosidades, possam assistir e ouvir tudo isso que você viu aqui com a gente hoje. E não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente tiver novos conteúdos aqui no TV Joca. Tchau, até mais!